Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem pessoal, mas ao mesmo tempo muito profunda sobre essa nossa relação com o corpo, com o nosso eu. É uma jornada de reconexão, sabe? Que a gente tira de um testemunho muito forte sobre disciplina, saúde e, no fundo, sobre autoconhecimento. E tudo começa aqui, com um ponto de virada. Essa frase, ela resume tudo. Não é sobre um susto, um médico dando uma ordem, nada disso. É sobre uma percepção que vem de dentro, silenciosa, mas definitiva. É o começo de uma mudança que não foi forçada, mas sentida como uma necessidade, algo essencial mesmo. Bom, a primeira parte dessa história começa com um sentimento que talvez muita gente conheça, o distanciamento. Uma fadiga que não é só física, sabe? É algo mais existencial, a sensação de estar desconectado da própria vitalidade. E aqui está a raiz do problema. Uma vida vivida basicamente do pescoço para cima. O corpo era tratado como um veículo, um detalhe que a gente resolve depois. Toda energia ia embora em decisões, em conflitos, em pensar no futuro. Só que esse depois nunca chegava, né? E essa negligência, ela começou a cobrar um preço. E essa distinção aqui é fundamental. O problema não era um número na balança, não era uma coisa de estética, era muito, mas muito mais fundo. Era essa sensação de estar distante da própria energia, da própria força vital, uma desconexão existencial mesmo. Tá, mas e aí? Como é que começa essa reconexão? Começa com o movimento. A caminhada aparece aqui não como exercício para queimar calorias, mas como o primeiro passo, um passo deliberado para se reencontrar. E esse ponto é crucial. A motivação não era mudar a aparência, entende? A motivação era encontrar um lugar para estar consigo mesmo, sem precisar da satisfação, sem ter que explicar nada, um espaço para simplesmente ser. E não foi fácil, não. No começo, o corpo resistia, a mente ficava tentando negociar, mas a repetição, o ato de ir todo dia, transformou a caminhada num ritual. O ritmo dos passos começou a trazer um silêncio interno, a organizar os pensamentos, a acalmar as emoções. Deixou de ser uma fuga para se tornar, pela primeira vez em muito tempo, um ato de ficar. A partir desse movimento que aconteceu por dentro, aí sim as mudanças físicas começaram a aparecer. Mas veja bem, elas não eram o objetivo, elas eram um sintoma, um reflexo de uma transformação muito mais profunda na mentalidade e no respeito por si. Olha que maneira diferente de ver a perda de peso. Não era sobre gordura. Cada quilo que ia embora representava, na verdade, um monte de decisões novas, de pequenos compromissos que foram cumpridos. Era a prova física, visível, de escolhas feitas por autorrespeito, principalmente naqueles momentos em que ninguém está olhando. E aqui está a grande virada de chave. A alimentação, as escolhas da vida, tudo passou a ser guiado não mais pelo impulso do momento, por aquele "o que eu quero agora". A pergunta mudou para algo muito mais poderoso. É trocar o imediatismo pelo que te sustenta a longo prazo. E isso não veio de um radicalismo, mas de uma busca por coerência interna. Que transformação, hein? O espelho, que antes era quase um campo de batalha, um lugar de autocrítica pesada, se torna um espaço de reconhecimento. E não é vaidade não, é sobre ver a própria identidade se reorganizando ali na sua frente. É encarar alguém que finalmente assumiu a responsabilidade por si. É claro que a perda de peso foi algo visível, mas o ganho de verdade nessa jornada foi algo que não dá para pegar, algo intangível, mas que tem um valor infinitamente maior. E aqui estão eles, os verdadeiros ganhos. Respeito próprio. Enraizamento, sabe? Aquela sensação de ter os pés firmes no chão. Presença, a capacidade de estar inteiro no agora. E, talvez o mais importante, a autonomia. A liberdade de governar a si. Esses foram os verdadeiros troféus da jornada. E a lição fundamental que fica é essa. A mudança de verdade não vem de grandes gestos, de rompantes. Ela vem dos pequenos passos, consistentes, dia após dia. A constância, como a água que vai moldando a pedra, tem um poder de transformação que é muito maior que a força do impulso. E a gente chega na compreensão final, a mais profunda de todas, a nova relação com o corpo e o papel fundamental que ele passa a ter numa vida equilibrada. Que redefinição poderosa para a palavra disciplina, né? Não é sobre rigidez, sobre punição. Disciplina é, na verdade, um ato contínuo, de cuidado. É o amor por si mesmo colocado em prática, todo dia. É o amor que se sustenta no tempo. E esse é o novo papel do corpo. Ele se tornou um ponto de estabilidade, uma âncora para aqueles momentos em que a mente quer voar, quer se dispersar. E virou um porto seguro, uma casa mesmo, no meio da instabilidade do mundo lá fora. Uma base sólida.
E aqui a gente chega na revelação mais importante. Cuidar do corpo não é algo que se faz para poder viver depois. É o próprio ato de viver. É parar de se adiar, parar de adiar a experiência de estar aqui plenamente presente. É finalmente reivindicar o agora. E assim, essa jornada toda nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que fica ecoando, sabe? Não para ser respondida de bate-pronto, mas para uma reflexão mais silenciosa. O que é, na vida de cada um de nós, está sendo deixado para depois?